Senhor Jesus. Deixa eu parar um pouquinho aqui. O apóstolo pediu para mim estar ministrando hoje. Ele fez um tratamento nos dentes e aí ele está um pouco inflamado. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 17. Nós sabemos que de quarta-feira o apóstolo que ministra a palavra, ora pelos dons. Mas nessa noite, irmãos, nós estamos aqui para ajudar. Eu quero dizer para você, eu sei que todo mundo saiu da sua casa na expectativa de ver o apóstolo. Eu também queria que estivesse aqui, mas ele não pôde estar, mas nós estamos aqui. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus que age quando ele prega, hoje o Espírito Santo de Deus também está aqui. E ele também vai agir nessa noite. Aleluia a Deus. Vamos estar fazendo a leitura, Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E considerou Deus que era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Amém? Poder sentar. Eu quero primeiramente agradecer a sua vida de você ter vindo fazer essa campanha nesse povo. Porque eu sei, irmãos, que a sua vida provavelmente foi bem corrida. Talvez hoje você teve grandes lutas, grande dificuldade, você pensou assim: não, mas mesmo assim eu preciso ir na igreja, porque eu quero orar por uma pessoa, quero apresentar uma pessoa em oração, eu preciso de uma bênção. E você pode ter certeza que o Senhor ele está muito contente com a sua vida, porque você tem se esforçado na presença do Senhor. Eu também queria fazer um convite para você continuar vindo nos cultos, nas campanhas. Eu queria convidar até essa pessoa que está na sua casa, que está assistindo pelo YouTube, no celular, no tablet, na televisão. Eu quero convidar você a conhecer a nossa igreja, a ficar firme, porque Deus usa muito o apóstolo e tem acontecido muitos milagres. Então, Aleluia a Deus. nós estamos fazendo esse convite. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco, a palavra ao qual nós lemos fala de Abraão e Isaque. Olha que mensagem linda, Nós vemos que no princípio, quando Deus ele criou o homem, ele não criou o homem para morrer. Quando Deus ele fez o jardim do Éden, colocou o homem, ele colocou o homem para viver eternamente. O homem ele viver eternamente. E Deus ele dá uma ordem para o homem: olha, guarda o jardim, cuida dele. E quando Deus ele dá essa ordem, o Adão ele está sozinho. A mulher ainda não foi criada. E nós vemos que o Adão começou a cuidar do jardim. Mas, irmãos, a serpente, ela era astuta. E quando Deus ele cria a mulher, a serpente, o diabo ele entra na serpente e começa a conversar com a mulher. Olha, Deus ele falou para vocês não comer do fruto.
mas pode comer. E foi induzindo a mulher a errar. A mulher toma aquele fruto que não deve ser comido e come. Irmãos, ela foi a primeira a comer. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Tudo permaneceu igual. Mas quando ela vem e traz o fruto para Adão, e Adão come, acontece um problema. Ele entra na desobediência porque Deus tinha falado para ele guardar. Se Deus tivesse falado para a mulher, na hora que a mulher tivesse comido do fruto, tinha dado problema. Mas a hora que Adão ele come, aí, irmãos, um animal começou a atacar o outro, começou a violência, e eles viram que eles estavam nus diante do Senhor. Aí eles fugiram e se esconderam. Porque todo dia, na virada do dia, Deus vinha visitá-los. Aleluia, Jesus. E o homem desobedeceu. O problema é que nessa desobediência, o homem criou uma inimizade com Deus. Uma inimizade, irmãos, que não teve como ser reparado a não ser através do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque precisava ser um sacrifício perfeito. E Deus, depois de 7, eles começaram a invocar o Senhor. E Deus, ele fez de tudo para que o seu povo não se perdesse. Ele fez de tudo para restaurar o homem, trazer a proximidade do homem com ele. Aleluia, Senhor. Nós vemos que o esforço de Deus foi grande. E Deus, ele levanta Abraão, ele chama Abraão. Abraão foi o primeiro patriarca, né, que nós conhecemos, o pai da fé. Por que ele recebeu esse título de pai da fé? Abraão, o pai dele, era fazedor de ídolos, de imagem, de escultura. Fazia deuses, né, naquela época. E Abraão, Deus, ele chama Abraão. E eu vou fazer uma comparação dos deuses ou das imagens de escultura do pai de Abraão e com o Deus que nós conhecemos, que é o Deus de Abraão. A estátua que o pai de Abraão fazia, ela tinha olho, mas ela não podia ver, era uma imagem. Mas a Bíblia fala assim que o nosso Deus, 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz assim que o Senhor, ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, o Senhor conhece o nosso coração. Aleluia, Deus. A estátua do pai de Abraão, ela tinha ouvidos, mas não ouvia. Olha só o que o nosso Deus, a diferença. Ele diz assim em Jeremias 29:12: então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Em João 14:13, Jesus disse: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Ouvi. Aí, a estátua, ela tinha mão, mas ela não movia. Olha a diferença do nosso Deus. Em Êxodo 3:20 diz: estenderei a minha mão e ferirei o Egito. Isaías 59:1: as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas estão estendidas a abençoar. As mãos do Senhor, elas estão estendidas para abençoar. Em João 14:31 diz que Pedro estava, no barco e Jesus sobre as águas. E Jesus vem andando e Pedro fala: olha, Senhor, se for o Senhor, deixa eu ir até ti. E Jesus fala: vem. E Pedro começa a andar, mas na hora que ele começa a afundar, ele grita: Senhor, me socorre. E Jesus,
ele estende as suas mãos Aleluia, e Deus. salva mesmo. Também quando Jesus ele ressuscita em João 20, 25, ele apresenta os seus apóstolos e apresenta as suas mãos, que foi furada do seu lado. Aí nós vemos, irmãos, que Isaac veio da promessa. Não foi Ismael que veio da Agar. A promessa mesmo, Samuel sendo o primeiro filho que Abraão teve com Agar, mesmo assim ele não é a promessa. A Bíblia fala aqui bem claro que a promessa estava sobre Isaac. E quando Isaac vem de Sara, depois de 25 anos, Abraão orando para que a promessa se cumprisse, aquele menino ele nasce e ele começa a crescer. Quando ele está na sua juventude, Deus ele pede para Abraão o seu filho em sacrifício. Isaac, ele é a tipificação mais próxima, mais clara que nós temos de Cristo. Por quê, irmãos? Porque o Isaac, quando ele foi para ser sacrificado a pedido de Deus, a Bíblia diz assim que Isaac, ele carregou a sua lenha. Ele e seu pai era de idade, Isaac carregou a sua lenha. Qual que é a tipificação de Cristo? Que Cristo, ele carregou a sua cruz. Aleluia, Deus, é verdade. Isaac, ele subiu o monte Moriá no sacrifício. Mas Jesus, ele subiu o monte Caveira, o Gólgota, o Calvário. Ele subiu o monte. Isaac, ele subiu para ser sacrificado. E Cristo, ele se entregou em sacrifício vivo por nós. Aleluia, Deus. Então nós vemos a tipificação muito próxima, muito correta. Aí nós vemos, irmãos, que de nascido de ouro, pelo pecado de Adão, ninguém podia expiar o pecado. Por isso que Cristo precisou vir. Ele não podia nascer em relação sexual de homem com mulher. Por isso que o Espírito Santo escolheu uma virgem da linhagem. Se você pegar em Mateus, fala da genealogia que José teve. Mas em Lucas, ele fala da genealogia de Maria. As duas genealogias dá em Abraão e a outra dá em Adão. Por quê? Para mostrar que é da linhagem. E eles escolhem uma virgem, e essa virgem concebe Jesus. A Bíblia fala assim em Filipenses 2,5 que de sorte que Jesus, naquele momento, ele se esvaziou da sua grandeza de Deus. Olha o que ele fez. Ele estava no trono alto e sublime. A Bíblia fala em Isaías que a adoração que o Senhor recebe é tão poderosa, Aleluia, tão Deus. perfeita, que os serafins, eles são os anjos, né? A qualidade de serafim, ele é o que mais se aproxima do trono de Deus. A Bíblia diz assim que a glória de Deus é tão grande que mesmo os serafins que estão perto de Deus, a glória estão sendo tão grande, as duas asas eles voam em torno do trono, mas duas asas pela santidade do Senhor eles cobrem os seus pés, e com as outras duas asas eles tampam o seu rosto. As suas 6 asas eles usam, e eles em torno do trono de Deus eles adoram ao Senhor, cantando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus. E nós vemos que essa adoração, a Bíblia fala assim que ainda hoje o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E nessa noite o Senhor tem procurado o seu coração, porque o Senhor não vê a aparência, não, Ele vê o seu coração. Talvez as pessoas até hoje tenham te rejeitado pelo seu estilo de vida, pelo seu modo de agir,
Talvez na sua família você tenha sido rejeitado, no seu trabalho, aonde você vai, talvez até hoje você encontrou rejeição na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus, a Bíblia fala assim que Jesus, Ele não lança ninguém fora, Ele traz todo mundo para perto dele. E Ele, irmãos, Ele te ama muito. E olha o que Ele passou, com a importância do amor que Ele tem com você. É, Deus, é verdade, sim. A Bíblia diz assim que Jesus, quando Ele nasce, Ele começa a fazer a vontade do Pai. Ele começa a curar, pregar. A pregação de Jesus é diferente dos escribas, dos fariseus. Ele começa a pregar com autoridade. Ele começa a revelar o reino dos céus. E Ele diz assim, que o reino de Deus está próximo. E Ele começa a pregar as boas novas. O que é as boas novas? Notícia boa. Que agora o homem não está mais perdido. Agora nós temos um Salvador. No Antigo Testamento, mesmo os homens se esforçando, ninguém conseguiu obedecer. Mas a Bíblia fala que Jesus ele foi obediente. E quando ele esvazia, e ele começa com 30 anos a pregar, ele começa a mostrar os sinais, os prodígios. Isaías, ele diz assim, no capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está nos seus ombros, aleluia, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você sabia que Jesus estava no céu, na glória? Ele não precisava ter se esvaziado da sua glória e vir morrer para acabar, para fazer o sacrifício perfeito, para que essa inimizade que aconteceu fosse rompida e que hoje nós tivemos livre acesso. Ele não precisava, mas Ele olhou a humanidade que estava sendo perdida e Ele veio salvar todas as gerações, dos que creram nele antes, até o último homem que vai crer em Jesus, Ele já salvou. A Bíblia fala assim, em João 3,16, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, para salvar. Jesus, Ele veio salvar a humanidade. Aleluia a Deus, E a Bíblia fala assim que Jesus ele passou por uma morte, a morte de cruz, sacrifício, ele precisava ter derramamento de sangue. Pensa bem, irmãos, quem é pai não tem coragem de dar o seu filho para morrer. Deus, ele deu o seu filho. Abraão, ele ofereceu o melhor, que era Isaac. Deus ofereceu o melhor que ele tinha, que era Jesus de Nazaré. E nós vemos aqui que Jesus, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a sofrer as perseguições da religiosidade. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes você fala assim, minha vida está com um problema. Eu sei que durante esses anos tem acontecido muitas coisas. Olha como Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Aleluia, Deus. Meu irmão, quantas pessoas que durante esses anos aconteceu tantas coisas, quantas pessoas morreram de tantas doenças, morreram de coronavírus. Deus, Ele guardou a sua vida e você está com saúde. Aleluia, Senhor, Jesus. Deus, Ele tem te guardado e não tem te faltado o bom de cada dia. Você tem se esforçado, você pode passar até dificuldade. Às vezes você fala assim, Deus, minha luta está grande. Meu irmão, a sua força é maior do que você pensa. Porque a Bíblia fala assim que Deus ele não dá nenhuma prova maior do que nós podemos suportar. Aquilo que você tem passado, tenha certeza, meu irmão, que o que você tem passado
você pode suportar. Aleluia, Senhor. É, Jesus. E nós, irmãos, somos baseados no cristianismo, porque nós cremos em Jesus. Porque Jesus, Ele morreu. Aí você vai falar assim, mas muitos homens morreram. Mas existe uma grande diferença entre o Senhor Jesus e todos os homens poderosos. Eu gostaria nesse momento que você pensasse comigo o que eu vou falar agora. Né? Nada contra essas religiões, mas assim, quem é espírita ou é espiritismo? Baseado, né, na doutrina de Allan Kardec. Allan Kardec fundou o espiritismo. Quando ele fundou o espiritismo, né, o espiritismo existe até hoje. Pois bem, na França, aonde Allan Kardec morreu, eles enterraram ele. E se você for lá na França e visitar o túmulo de Allan Kardec, está escrito uma frase assim, ó, está aqui os ossos e os restos mortais de Allan Kardec. Ou seja, ele fundou uma religião, morreu e acabou. Buda, se nós formos, né, visitar o túmulo de Buda, mesmo ele sendo tão famoso, no túmulo de Buda está escrito assim, ó, aqui está os ossos mortais, os restos mortais de Buda. Se formos no túmulo de Maomé, em Meca, vai estar escrito também, aqui está os ossos mortais de Maomé, o resto do corpo dele está escrito assim. Mas olha a diferença da fé que nós abraçamos do Senhor Jesus. Em Jerusalém, se nós formos em Jerusalém e formos visitar aonde foi colocado no túmulo lá o corpo de Jesus, você pode ver, e todo mundo já viu, um monte de gente já viu, lá está escrito diferente. Em cima, na entrada onde foi colocado o corpo de Jesus, está escrito assim, todos os outros está escrito que existe o resto mortais. No de Jesus não. No de Jesus está uma escrita assim, ó, ele não está aqui. Sabe por que ele não está ali? Não tem restos mortais? Porque ele ressuscitou. O nosso Deus, ele morreu, mas o grande poder que foi, não foi também na sua morte, mas o maior poder foi na ressurreição, porque Cristo é o Cristo ressurreto, ele ressuscitou, e ele não só ressuscitou, ele vive, porque a primeira vez, Jesus, ele veio com uma coroa de espinho, e ele veio para perdoar pecado, mas agora ele vai voltar, e ele está perto de voltar, irmãos. E ele fala para a sua igreja se preparar. Ele fala se aquele que está fraco para se fortalecer, aquele que está distante se aproxima, aquele que está se desviando que se afirme, porque ele está voltando. E a Bíblia fala assim que ele vai vir buscar a sua igreja, e a sua igreja tem que estar preparada, porque a sua igreja não pode ir de qualquer maneira. A Bíblia fala assim que ele tem, a sua igreja tem que estar com as suas vestes limpas, lavada no sangue de Jesus. Eu e você, nós temos que estar preparados, porque ele tem nos preparado. A Bíblia fala assim que vai ser tão rápido como um piscar de olhos, e ele vai vir buscar a sua igreja. Meu irmão, nós temos preocupado tanto em ajuntar dinheiro, em conseguir riqueza. Não que seja errado, você tem que fazer isso, mas meu irmão, a Bíblia diz assim que nós temos que procurar se aproximar das coisas do Senhor. A Bíblia fala assim que ele vai voltar. E se Jesus voltar agora? Às vezes você fala assim, mas Jesus ainda ele não voltou. Meu irmão, mas para aquele que parte sem Jesus, aquele que parte para a glória, Jesus ele já voltou. Sabe por quê? Olha aqui, eu vou ler um trecho aqui, Hebreus 9, 27. Olha aqui o que a Bíblia diz. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o
o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para retirar o pecado de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Você está vendo aqui? A primeira vez ele veio para perdoar o nosso pecado, coroa de espinho, carregou sua cruz. Agora não, agora ele vai voltar. A Bíblia fala assim que ele vai voltar com uma coroa de ouro. Agora ele vai voltar na sua realeza, na sua glória. A Bíblia diz assim que ele vai vir na sua glória, no seu poder, e ele vai vir buscar a sua igreja. E na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. O nosso Deus, ele está vivo, meu irmão. E ele falou assim, ó, que ele ia morrer, ia ressuscitar. E ele falou assim que ele foi preparar o lugar. Para encerrar a pregação, presta atenção. Jesus, ele foi preparar um lugar. Aí você pensa assim: o lugar que Jesus foi preparar é um lugar. Que lugar será que é esse? Pois bem, Jesus, ele falou assim que ele foi preparar uma morada, e ele vai vir e vai nos buscar. A nossa morada, aquilo que nós estamos fazendo aqui, está sendo preparado para nós no céu. Por isso que ele fala que nós devemos juntar tesouro no céu. A Bíblia diz assim que o João, o apóstolo João, quando ele teve a revelação na ilha de Patmos sobre o Apocalipse, ele fala, né, da cidade santa, ruas de ouro, lugar maravilhoso. Eu vou ler aqui Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, porque é a segunda morte. Existe um lugar para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, em pessoas que não creem em Jesus. A Bíblia fala que esse lugar não foi criado por homem, foi criado por diabo e por seus anjos. Mas aqueles que não são obedientes, que não aceitaram o sacrifício de Jesus, não aceitaram o amor que Jesus ofereceu a eles, não aceitaram a chamada que Jesus entregou para eles, rejeitaram o Senhor Jesus, o lugar deles é um lugar, irmãos, terrível. A Bíblia fala assim que o lugar é de ranger os dentes.
fogo eterno, não vai ter fim. Mas para a sua igreja é diferente, para aquele que está firme, que cuidar da sua salvação todo dia, de se preparar. A Bíblia fala assim que está preparado um novo céu e uma nova terra. Aleluia, Jesus, é Deus. E nós vamos reinar com Cristo. Para encerrar, eu vou contar um testemunho. Tinha uma mulher, ela era muito milionária, tinha muito dinheiro, muitas posses, uma mansão muito grande ela morava, e ela tinha muitas servos, né? E muitas vezes ela humilhava os outros, porque às vezes a pessoa tem posse, ela pensa que ela é maior que os outros. Meu irmão, desde a pessoa mais pobre até o milionário, morreu no caixão. Não dá para levar riqueza, no caixão não leva posse, no caixão é tudo igual. Mas aí, um dia ela humilhou o seu jardineiro. O jardineiro era cristão, e ele, mesmo assim, ele orou para Deus continuar abençoando ela. Um dia ela dorme com toda a sua riqueza, ela dormiu, e aí o anjo veio, pegou ela pela mão e arrebatou ela, e levou ela numa cidade muito bonita. Aí ela falava assim, nesse testemunho, que ela olhava e via uma mansão mais bonita do que a outra, coisa que ela nunca viu na vida dela. E o anjo veio trazendo ela e parou diante de uma mansão a mais bonita. Aí o anjo olhou para ela e falou assim: está vendo essa mansão? Ela falou: estou. Ela falou assim para o anjo: olha, o dinheiro que eu tenho, eu acho que eu consigo comprar essa mansão aqui. O anjo olhou para ela e falou assim: olha, toda a sua riqueza que você tem, todo o dinheiro que você tem na terra, você compra a mansão. Aqui você não consegue comprar nem a fechadura dessa mansão, de tão grande e gloriosa que é a glória que o Senhor tem preparado para nós. E aquela mulher fala assim: e essa mansão vai ser minha quando eu vir para cá? Aquele anjo pega e mostra para ela, fala: olha para baixo. Ela olha para baixo, está o jardineiro dela ajoelhado na cama e orando. Essa mansão é dele, porque ele tem guardado e se esforçado na minha presença. E ela fala assim, o que ela pensa? Nossa, se ele, que é meu servo, tem uma mansão dessa, eu que sou multimilionário vou ter uma mansão muito melhor, muito maior. E ela falou assim: e agora? O que eu tenho? Aonde está a minha mansão? O anjo foi levando ela para um lugar longe, e ela foi num lugar, não tinha nada além de alguns tijolinhos. E o anjo falou: aqui está o que está preparado para você. Lógico que é uma visão, mas aí, ilustrativo, mas aí o anjo mostra para ela, ela fala assim: mas por quê? Se ele é meu servo, tem tudo isso. Aí o anjo fala assim: porque ele tem cuidado das coisas do Senhor. Você tem, além de tudo que você tem pisado nas pessoas. A Bíblia fala assim que aquele que ganhar a sua vida nessa terra, perderá. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, acha-la. Fica firme, irmãos. Pensa comigo. Se Jesus voltasse agora, o que você tinha para se apresentar para o Senhor? Como é que está a sua vida com Deus? Porque na hora não vai ter desculpa. Meu irmão, e se Jesus ele chamar você para partir para a eternidade? O que nós temos para apresentar? Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa santidade? Nós estamos preparados? Se ainda não, vamos nos preparar. Porque dia a dia nós temos que nos preparar para que Cristo possa ser formado em nós. Amém?
Feche seus olhos agora, põe a mão no seu coração, vamos orar.